nos anos 20, é que estava ocorrendo essa renovação nas artes, né? Por os mesmos apaixonados pela nossa tradição, pelo nosso passado, que se interessaram e provocaram um movimento de renovação. É fascinante ver que existe a ideia de um rompimento com o estabelecido. Daí eu me transformei num rebelde. Flávio nasceu em Amparo de Barra Mansa. Isso foi em 1899, dia 10 de agosto. Jovem, foi com 16 anos, parece, para a Inglaterra para estudar e ficou preso durante a Guerra de 14, o que estendeu a viagem dele de 4 ou 5 anos para quase 10. Quando ele voltou para o Brasil, ele voltou com um tipo de formação que entrava em choque com os locais. O conjunto dos arquitetos ainda estava muito preso a essa arquitetura de receituário. Então ele encontra no Brasil não só uma engenharia meio canhestra, como uma arquitetura neoclássica, uma arquitetura que não estava de acordo com os anseios modernistas dele, de limpeza do estabelecido. Eu era calculista de grandes estruturas e, naturalmente, eu achava que o cálculo das estruturas nada tinha a ver com as formas dadas pelos arquitetos. Os dois fatores que retomaram a ideia da modernidade foi a coisa da antropofagia do Oswald de Andrade e da arquitetura do Flávio de Carvalho. E nasceu o meu primeiro projeto de arquitetura moderna, que foi o primeiro projeto de arquitetura moderna no Brasil, em 1927, com o Palácio do Governo do Estado de São Paulo. Ele estava tentando estabelecer uma espécie de marco arquitetônico, né? Ele tinha o conceito da arquitetura monumental. São as obras dele que entram numa história da arquitetura, porque elas dividem com as obras, com as primeiras casas do Warszawski, no sentido de serem os primeiros trabalhos modernos no Brasil. Ele foi uma espécie de franco-atirador no sentido do movimento que criou a arquitetura contemporânea brasileira, compreende? São projetos que não foram edificados e certamente não foram. Ele não os projetou imaginando que fossem ser edificados. Nos concursos que houve aqui, ele conseguia não respeitar normas rígidas de apresentação, de desenho técnico e mostrar que a inventividade, naquele momento, era o fundamental da questão. Todos os concorrentes deveriam se apresentar sob um pseudônimo, o do Flávio era Eficácia. E a crônica, a imprensa da época, via aquilo como um escândalo, quer dizer, os painéis que ele havia projetado para os grandes salões do palácio, havia uma ou outra figura de um nu, era o provincianismo de São Paulo. Então, e o Mário de Andrade foi uma das poucas pessoas que se debateu pela modernidade do projeto Eficácia. O projeto do Farol de Colombo, que é do ano seguinte, de 28, e que foi também considerado pelo júri internacional dos mais interessantes. A combinação que ele vai fazer nesse projeto da linguagem do edifício, que os antecedentes mais claros estão no futurismo italiano, e a concepção dos painéis internos, que combinam os trabalhos modernos e uma decoração composta a partir de imagens dos antigos códices maias e de padrões da cerâmica pré-colombiana das Três Américas. E
quando nós chegamos lá, nós achamos a casa bastante estranha para o que se usava na época. Era muito arrojada, muito diferente dos padrões da ocasião. E me lembro que quando nós saímos da casa, a família toda comentou: só um louco para morar aqui. Mal imaginávamos que dali a alguns anos os loucos seríamos nós mesmos. Enquanto construtivista, um homem já com uma visão muito clara da questão onírica, digamos assim, na arquitetura, da questão do simbolismo. As casas, por exemplo, que ele fez no Jardim Paulista, são belíssimas, invenções muito interessantes. A sala ocupava toda a largura da casa e tinha um pé direito de 2 andares. A gente tinha a impressão de estar num lugar muito maior do que realmente vendo de fora se tem. A impressão que se tem é que é uma casinha pequenininha, não é? E lá dentro não, a gente estava dentro de uma sala que tomava toda a largura da casa. Bem, tanto esse pé direito duplo das salas das casas e que criavam, na realidade, um espaço da moradia novo, porque colocava praticamente toda a casa convergindo para um espaço central, não é? As pessoas que se mudavam para lá recebiam uma bula de como usar a casa. Porque a casa era quente no inverno e fria no verão, dizia o Flávio de Carvalho. Mas as casas, desde o início, elas chamaram muito a atenção e promoveram algumas reações muito agressivas os feirantes da vizinhança, no período mesmo da construção, tiveram que ser ameaçados com a polícia porque eles frequentemente bombardeavam o conjunto ali com bananas e laranjas e tal. Os arquitetos e os construtores da ocasião, era coisa de maluco. Casa não é assim. Tanto o projeto das Casas da Lorena como o projeto da Fazenda Capoava são projetos que estão relacionados com uma maneira de viver. Eles traduzem isso muito bem. Aquela casa é produto de um visionário. O projeto da casa é mencionado em todas as obras como sendo de 1938. O projeto é de 29. Quer dizer, o projeto foi feito a partir do encontro dele com Le Corbusier. Quer dizer, a casa foi inaugurada em 1938. Essa obra, com certeza, aponta para para uma atitude do arquiteto, que é pensar o espaço da residência como um espaço da realização individual. Tudo havia a mão do Flávio, em tudo. Na cor, no piso, na parede, na mesa de jantar, na iluminação, enfim. Aquilo era um instrumento criativo dele. Aquela casa, na verdade, era aquilo que o Corbusier chamava de máquina de morar. Ele levou a fundo a coisa da ideia da máquina de morar, colocando aquela máquina à disposição da sua criatividade. Dentro ele tinha uma espécie de mezanino, onde ele pretendia botar, por exemplo, uma pequena orquestra, não é, para ficar tocando. A gente sabia que o Flávio era um arquiteto modernista, mas aquela casa ultrapassava qualquer experiência modernista. Aquele portal gigantesco e com cortinas esvoaçantes, né? Porque o vento, então ficava assim o dia inteiro aquelas cortinas esvoaçantes naquela sala, e uma sala em que não tinha sofás, né? Era o cenário flaviano, era onde se desenvolviam, primeiro, as grandes ideias, era onde ele tinha o sossego depois da vida de alguns dias na capital, em São Paulo, e era o ateliê, era a garçonnière, e era, sobretudo, um monumento plástico. Tinha uma mesa enorme, de uns 10 metros de comprimento. De tampo de vidro,
com o pé de latão, eu tenho a impressão que era dourado, brilhante, né? Com luz embaixo. E a luz iluminava, então, o rosto das pessoas que estavam sentadas e deixava a comida no escuro. Talvez a soma da criatividade, da poética, da genialidade, juntada ao seu talento de engenheiro, fizeram ele fazer peças tão fortes. Tanta expressão realmente de design. A cadeira do Flávio de Carvalho, feita com aço e tiras de couro, me parece qualquer coisa como uma metáfora em relação a uma armadura medieval, uma coisa assim. É uma cadeira que, como toda cadeira, é feita para sentar. Entretanto, dá a impressão que é para vestir. Muito bonita, muito imaginosa. Ele não era um arquiteto. Ele era realmente alguém genial. Ele resolveu testar o comportamento de massa. Ele chamou de experiência número 2, não é? Que foi aquela caminhada contra a procissão para ver o comportamento modificado dos fiéis, não é? Por não descobrir a cabeça, e vai provocar uma tentativa de linchamento, não é? A partir dessa polarização que ele estabelece com os membros do cortejo, né? O Bailado do Deus Morto foi uma peça que eu escrevi em 1932 com o intuito de incentivar o teatro moderno que se encontrava em decadência nessa época. É uma autópsia de Deus, na concepção do Flávio. E era um bailado falado e dançado, eu acho que o único no mundo, que era falado e dançado. Provocou um grande escândalo, propunha-se a provocar uma certa turbulência mental para despertar nos espectadores aquilo que era a base do desenvolvimento da ideia de Deus, ideia esta inventada pelo homem. Como eu tinha trabalhado com Procópio, assumi o teatro dele tecnicamente, né? Quando ele construiu o palco, quando ele instalou luz, essa coisa toda, eu cooperei. Na obra dos modernistas, o teatro só aparece nos anos 30, com as peças do Oswald de Andrade e do Flávio. O Homem e o Cavalo, do Oswald, também foi uma peça escrita para ser encenada pelo Teatro da Experiência. As senhoras católicas zenefáveis, que andavam aí de tercinho na mão, elas acionaram o Costa Neto e o Costa Neto fechou e acabou com o bailado. E o fechamento foi dramático em suas manifestações, aparecendo quase todo o gabinete de investigação de São Paulo para fechar o teatro, inclusive motociclistas armados de metralhadora. Se eu não me engano, em Natal, ele vê a notícia de uma moça, de uma mulher loira, que teria sido raptada pelos índios e teria morado durante alguns anos com os índios. A partir da leitura e do relato do retorno dessa mulher à civilização, o Flávio começa a intuir a ideia de um filme chamado A Deusa Branca. De posse dessa ideia, coloca sérios anúncios nos jornais procurando uma moça que tivesse aquelas características. Restaram duas moças, a Olga Valesca e a Eva Arms. E isso gera um problema muito sério com os 30 e tantos homens que faziam parte da expedição. Que o Flávio, a partir de então, começa a tutelar essas duas moças e que, no passar do tempo, acaba se tornando uma pequena batalha no meio da selva, com tiroteio fenomenal, duelo, enfim. E o filme, propriamente dito, acaba não se realizando. Eu lancei, por intermédio de uma passeata na Rua Barão Tetniga, em São Paulo, um novo trajo de verão apropriado às atividades do homem.
e acumulava esse cargo de correspondente da Time em São Paulo com o cargo de redator-chefe da Folha da Tarde. Mandei uma noticinha sobre o assunto e eles ficaram entusiasmadíssimos e perguntaram se ele não podia fazer uma experiência andando na rua, não é? Ou alguém andando na rua. Ele disse, não, eu mesmo ando. E para esse desfile, inclusive, eu emprestei umas meias minhas para ele usar. E ele ficou louco da vida porque eu não compareci a esse desfile. A passeata e o lançamento do traje provocou um choque emocional na nação brasileira. Esse traje consistia num saiote e num blusão. Ele usava meias de pescadora, que era precisamente meias de bailarina. A minha intenção, usando meias de bailarina, era de esconder as varizes nas pernas dos homens. E o saiote tinha válvulas, de maneira que com o movimento do andar, essas válvulas se abriam e fechavam, mudando desta maneira o ar situado entre o tecido e o corpo, e permitindo um bem-estar maior. O Flávio era um grande desenhista, ele pintava muitos retratos diretamente com o pincel na tela. Ele faz um emaranhado na frente que é para você ver a figura atrás e eventualmente elaborar planos de visão num desenho que, no caso dele, que era um purista, trabalhava com um pincel e tinta nanquim. Eu acho que ele fez a minha personalidade, entende? Os meus olhos, a minha boca, e tirou muito de mim, da minha personalidade. Então ele captou muito o meu interior, que é uma coisa muito importante. O registro dos retratados capta um gesto característico, né? É muito interessante que no desenho ele trabalhe com essa adoção das linhas de força. E essa tensão dessas linhas sugere mesmo essa força, essa ideia de um movimento que está se realizando, ou está prestes a se realizar. Então ele fez uma série de experimentações com cor, né? Ele entrava com a cor direta, ele fez ele desenvolveu um conceito do retrato psicológico, não é isso? Em que as cores funcionavam simbolicamente. Na aquarela ele tem a diferença das outras técnicas. Ele tem alguns trabalhos mais delicados, mais suaves, né? Bom, ele fez uma exposição na Robert de Tapetininga, num salão provavelmente alugado. E nessa exposição ele botou 3 ou 4 nus. E a polícia achou que aquela exposição era imoral, ofendia os brios públicos, etc. E fechou a exposição baseado nisso. Porque naquela época, precisa botar isso no tempo, né? Ninguém fazia exposição do nu. A série mais interessante dele é sobre uma mulher, que era a série da mãe dele morrendo, que para muita gente, na ocasião e até hoje, né, é um escândalo você tentar retratar o morto. Mas a mãe dele parece que tinha um problema, estava morrendo lentamente, e eu tenho a impressão que ele estava acompanhando aquele sofrimento, e a maneira dele resolver aquilo era registrar. Em 1930 ele compôs, ele fez uma escultura chamada O Último Abraço. E mostrou a escultura, eu achei uma beleza, porque, inclusive por causa das diferenças de luz, aquela coisa... Uma escultura modernista, uma escultura cubista, na verdade. E diante do espanto de todos, da alegria, do encontro dos dois, pai e filho,
e perguntado o que significava aquele belo presente e tal, o Flávio disse para o pai que aquilo era a maquete do túmulo dele. Isso criou uma briga que permanece depois até 1934. Decidimos que teríamos que dar ao Brasil uma escola de música, uma escola de artes, onde ele próprio seria um professor das artes, da especialidade dele, que seriam as belas artes, e eu teria a parte da música. Então, o título da universidade era esse, Universidade de Artes Plásticas e Cenas. E o Flávio fez o projeto. Eu guardei por muito tempo o projeto. Eram 18 edifícios. Só que ficou difícil porque, onde tinha um morro, uma montanha, o Flávio dizia, eu quero uma terraplanagem para botar isso abaixo, ficar plano. E onde era plano, ele dizia, eu quero aqui um morro. Mas, Flávio, o morro está aqui, porque você não foi esse morro que está aqui tão pertinho. Não, mas eu quero é aqui. Era uma coisa tão vasta, tão grandiosa, com prédios incríveis e com uma arquitetura de uma linha que antecedeu e já demonstrava mais ou menos a antevisão da arquitetura de Brasília, do Oscar Niemeyer, sabe? Quer dizer, o arrojo da construção. Acabou naufragando, segundo uns, por um ego exacerbado do maestro que, por um motivo ou por outro, acaba se indispondo com os organizadores e com a Unesco, que deveria ser a mentora do projeto e tal. Enfim, mas eu acho que foi o maior projeto do Flávio, o maior conjunto arquitetônico do Flávio. E tinha um outro retrato meu, que era um nu sentado numa cadeira, com a mão direita sopesando os testículos. Isto foi exposto lá no ateliê, na sala do ateliê, e fez muito sucesso, sabe? Todo mundo ia ver, comentava. Aí o Flávio falou, eu vou expor esse salão agora na Rua Barão de Itapetininga, exposição, eu vou expor o seu retrato. Eu falei, não faça isso. Mas como? Você tem vergonha, tem preconceito? Não, não é. É que minha mãe morre, né? Mas uma das passagens mais saborosas dessa expedição araguaia foi onde o Flávio, vendo os índios nus dançando, uma dança da fertilidade, aquela coisa, o Flávio tirou toda a roupa e começou a dançar com os índios, completamente nu. Os demais integrantes da expedição, vendo aquilo, se interessaram e foram dançar também, mas vestidos. O Flávio saiu do grupo, completamente nu, e foi se queixar ao Chico brasileiro. Ô Chicão, você acha que eu vim até aqui para dançar com um cristão? Que bonito. Era um homem muito curioso, ele queria saber tudo. Da mesma forma que ele pesquisava as cores, não é, para fazer a pintura, que ele desenhava para fixar momentos como o da mãe agonizante, ele queria saber como era o sertão brasileiro, como era o comportamento dos índios, né? Ele estava com o pé direito estendido, procurando o número de uma casa na Rua Barão de Itapetininga. E um ônibus passou em cima do pé dele. Ele fez um sapato de madeira, o carpinteiro japonês que fazia as persianas, uma caixa de madeira, onde ele botava o pé, fechava, e amarrava com uma fita azul. Ele começou a andar e saía de muleta. Então todo mundo dizia, mas o que foi isso no pé? O que aconteceu? Ele cansou de contar sempre a mesma história e imprimiu uns volantes, escrito histórico do pé. Então ele falava, você lê isso aqui, que aqui explica tudo. Não. Namorador, de vez em quando tinha uma namorada. E que tinha bom gosto. Sempre que a gente viu o Flávio com alguma moça, era uma moça bonita. Que eram mulheres geralmente famosas, condessas, duquesas, baronesas, artistas, no caso, cantora, Maria Carita, enfim. Mas a vida social na fazenda girava sempre em torno da figura feminina com quem ele habitava naquele momento. E era um mulherengo. Ele gostava das mulheres. Quando ele estava pintando uma mulher, aquilo era feito realmente por prazer, por gosto, não é isso? Mas eu acho que funcionava um pouco como representação da alma, não tanto da mulher que ele estava ali naquele momento retratando ou desenhando, mas como um componente do feminino. Ele era solteiro, um bonito, né? Nunca quis se casar.
E foi muito procurado, né? Então tem alguma coisa que o pessoal até exagera, né? Maria Caresca, como cantora, tinha uma vida profissional independente da vida do Flávio. Eles tinham um pacto muito simpático. Ela era passiva, calmíssima. Ele não, ele era todo agitado, sabe? Ele era completamente extrovertido. Ele ia para a cozinha, cozinhava, fazia aquelas comidas incríveis. E a Maria Caresca só ficava olhando, só ficava vendo. E a firme resolução dele de permanecer celibatário faz com que ele comece a elucubrar uma das suas grandes viagens, que é para a Amazônia, aquela coisa toda. Enfim, foi quando eles se separam definitivamente. Eu sempre ganhava prêmio em baile do Clube dos Artistas, porque eu sempre fazia umas fantasias diferentes. Ele disse, você vai ser a Pérola. E tinha um amigo nosso com uma soldinha, para que se arrebentasse qualquer coisa da fantasia, tinha que ser soldada. Pois era de alumínio, como é que ia fazer? Tinha que ser soldada. Tinha uma escadaria e eu não conseguia subir, porque a concha batia no degrau. Então eu tive que subir carregada. Tiveram que desmontar a concha, um pedaço, porque não dava para subir. Aí desmontaram a concha. Um pedaço eu fui carregado, outro pedaço eu fui sem a concha a pé. Sempre encontrei em ele alguém que não era satisfeito de quanto acontecia, mas que se poderia sempre melhorar. Naturalmente, de melhorar ao modo de ele, que era naturalmente de ruptura. Era que queria transformar não só a arte, mas o mundo inteiro. Le Corbusier, ao se encontrar novamente com Flávio, o cumprimenta como revolucionário romantique.